Preciso falar também sobre o Corinthians, com informação importante de outro atleta que pode deixar o Timão na metade do ano, desmanche alvinegro, para completar. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo domingo para todos. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Corinthians pode perder mais um atleta na metade do ano. Existe um risco real de desmanche no elenco alvinegro. E eu me refiro a Alan, que nem pertence ao Corinthians, mas está emprestado pelo Flamengo. Bora explicar um pouquinho desse possível desmanche. Memphis Depay segue com seu futuro absolutamente indefinido. O contrato termina em 30 de junho e não há um acerto para a renovação do contrato. Yuri Alberto, depois da vitória contra o Barra, deixou bem claro que pretende ser negociado na metade do ano. Situação do Mateuzinho também é esquisita. O Mateuzinho já teve uma oferta de 7 milhões de euros do Zenit, que promete melhorar essa condição para levar o lateral direito para a Rússia. O Hugo Souza tem um acordo com a diretoria do Corinthians. Se chegar uma proposta próxima dos 3 milhões de euros, o goleiro também será negociado. Isso sem falar em Bidon e André, dois jovens revelados na base e cuja estimativa é de receitas na casa dos 20 milhões de euros para cada um. Diante desse cenário, o Corinthians deve buscar reforços. Importante dizer que não vai sair toda essa galera, tá? No Memphis Depay é uma possibilidade real, o Yuri vai depender de propostas, assim como o Hugo Souza. A situação do André deu uma bela esfriada depois da recusa da proposta em relação ao Milan. Só para completar em relação ao André. Em relação ao Alan. A informação que vem da Itália dá conta de que o Alan interessa a Roma, que já teria inclusive aberto conversas com os representantes do jogador. O Alan, inclusive, teria sido aprovado pelo Giampiero Gasperini, que é o treinador romano. Roma que venceu a Lazio por 2-0 na manhã desse domingo, num confronto super importante da capital romana. Saideira sobre o Timão. Corinthians teme tomar transfer ban por causa de uma dívida de apenas 7 milhões de reais com o Midland, da Dinamarca. Tudo porque o clube não conseguiu pagar essa grana referente à compra do Charles, fez nos últimos dias uma série de tentativas de contato com o Midland e não conseguiu. Como já há uma condenação, sem acordo, o Corinthians pode ficar impedido de contratar e registrar jogadores. Boa noite, Nicola. Mateuzinho vai para o Zenit da Rússia. O Corinthians divulgou um vídeo do Marcelo Paz, o executivo de futebol, com uma série de entre eles, ele estava contando sobre o planejamento do Corinthians. O Corinthians sai de férias no dia 31 de maio, ele joga no dia 30, sai de férias no dia 31 e volta só no final do mês de junho, quando inicia a pré-temporada. A pré-temporada vai ser toda feita no CT. Existe a intenção de fechar um jogo no início do mês de julho, lá pelo dia 12 de julho, lá em Cascavel, para começar a colocar os caras em melhor condição. E aí, nesse vídeo, o Marcelo Paes fala também sobre saídas, né? Existem muitas especulações de saídas de atletas. E o que eu posso contar para você é que o Mateuzinho foi alvo de uma proposta de 7 milhões de euros que o Corinthians já recusou. O problema é que o Zenit prometeu voltar com uma nova oferta e a gente está aguardando essa nova oferta, tá? O Corinthians tem que cair. Qual o time que tem um jogador que ganha 6 milhões só para ficar lá dentro do clube? Mas, rapaz, aquilo lá não vale nada. Deixa eu pegar um complemento em cima do que disse o Jaime. Nessa semana, eu publiquei sobre as maiores folhas salariais do futebol brasileiro. E aí não é chute, não é imaginação, assim, são valores baseados nas folhas salariais dos clubes, de acordo com os balanços financeiros, tá? Você pega o balanço financeiro do Flamengo, pega o balanço financeiro do Palmeiras, pega o balanço financeiro, enfim, vamos lá. Clube que mais gasta no país, como já era de se imaginar, o Flamengo. Na temporada passada, com salário, direito de imagem e bonificações, o Flamengo gastou 53 milhões de reais por mês. O segundo que mais gastou, o Palmeiras, como já era de se imaginar, 45 milhões de reais por mês. É aí que vem a surpresa. Não com o Corinthians em terceiro, eu venho dizendo para vocês que o Corinthians tinha e bonificações, o Corinthians gastou por mês, no ano passado, 44 milhões de reais. 1 milhão de reais a menos do que o Palmeiras. E o Palmeiras tem muito mais elenco do que o Corinthians e tem sido muito mais competitivo nos torneios que o Corinthians, apesar de que no ano passado o Corinthians ganhou 2 títulos e o Palmeiras não venceu.
O Fluminense é o quarto que mais gastou na temporada passada, 40 milhões de reais por mês. O São Paulo quinto com 31 milhões, já bem distante. O Atlético Mineiro e o Santos empatados em sexto com 28 milhões de reais cada. O Cruzeiro é o sétimo bem pertinho com 27 milhões e 800 mil. O Botafogo, para mim, é surpresa só em nono com 26 milhões de reais, e o Bahia em décimo com 25 milhões. Até fui pesquisar para entender o porquê de o Botafogo ter se distanciado tanto dessa galera. O Botafogo, desde os títulos do Brasileiro da Libertadores de 24, vem desmanchando o elenco, né? Então, Luiz Henrique e o Almada foram embora, o John, o Igor Jesus, mais recentemente o Marlon Freitas já entra nesse ano. Mas é um time que vem perdendo força, vem perdendo tração e vem contratando jogadores mais baratos desde o ano passado. Então, a folha do Botafogo para esse ano é ainda menor do que esses números que eu citei, tá? Não esquece de deixar like, é uma forma também de dar moral pra gente. Beleza? O Diego Lemos escreve: Nicola, a questão do fair play financeiro que a CBF havia e iria implementar, foi só barulho ou está andando? Importante para melhorar o produto. Ótimo ponto, ótimo. Iniciou nessa temporada o fair play financeiro, tá? Criou-se uma agência que vai investigar números, vai ver se os clubes estão gastando mais do que podem, vai ver se os clubes estão cumprindo os acordos. Os clubes têm se movimentado para cumprir o fair play financeiro, com medo de punições. E eu vou citar o exemplo do Atlético. O Atlético Mineiro, no mês passado, protocolou um plano coletivo na CNRD. A ideia é que todas as dívidas que o Atlético tem na Câmara Nacional de Resolução de Disputas contra times brasileiros e jogadores que atuam aqui sejam colocadas no mesmo pote e parceladas em 8 anos sem nenhum acréscimo de juros nem nada, tá? A ideia é que as punições para clubes devedores comecem a ser notadas no fim dessa temporada. O Botafogo vai ser aquele com mais dificuldades e mais problemas, mas é algo que deve atingir a todos os clubes grandes que tem problemas, exceção a Palmeiras e Flamengo. Vou citar o caso do Corinthians. Essa não é uma questão que envolve o fair play financeiro nacional, até porque é uma dívida antiga. E essa agência de fair play financeiro no Brasil, ela vai se preocupar com dívidas a partir de 2026, tá? O Corinthians comprou como é o nome daquele volante horroroso? Fugiu o nome do cara, tava na ponta da língua. Vou escrever aqui no Midland. Quer ver? Midland. Acho que é T depois J. Charles foi comprado pelo Corinthians e o Timão deve 7 milhões de reais ao Midland. O Midland já levou o caso à FIFA, o Corinthians já foi condenado em primeira instância, já perdeu em segunda, e o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, tem ligado dia sim, dia não para o pessoal lá na Dinamarca para tentar um acordo. Vamos tentar parcelar, o que vocês podem conceder de desconto? A gente não gostaria de pagar um valor integral, mas a gente quer acertar. É uma nova administração, a gente tem feito acordo, já pagamos 40 milhões do Félix Torres, 40 milhões do Matias Rojas, estamos pagando mais 40 milhões do Garro. Vocês podem conceder algum desconto? Detalhe, o Midland nem responde, nem retorna as ligações do Corinthians. Então o Corinthians já dá como certo que em alguns dias vai estourar um transfer ban proibindo o Timão de registrar novos atletas, tá? Vale a lembrança de que a janela por aqui só reabre em 20 de julho. Então, o Corinthians, ainda que tome um transfer ban, por exemplo, no dia 25 de maio, o Corinthians teria 55 dias para regularizar essa questão, com o Midland pagando 7 milhões de reais. Beleza? Nicola, boa noite. Por que no estádio do Corinthians, do lado da televisão, não tem torcedores durante o jogo? Eu vi na transmissão, abraços, campeão. Não entendi, Pedrão, do que você está falando, porque no estádio do Corinthians, do lado da televisão... daqui? Entendi. O Corinthians foi punido por um ato de racismo, e aí, num primeiro momento, essa punição foi aplicada com um estádio fechado, sem torcida, e o Corinthians conseguiu a reversão dessa punição, ficando disponível todo o estádio, menos o setor o prédio oeste, né? É por isso, tá? Fala, rapaziada, beleza? Chegando aqui no dia a dia, mais um giro de notícias nesta segunda-feira, com muita informação do Corinthians. Então, rapaziada, muito obrigado mesmo por você ficar no nosso vídeo até agora. Não esqueça de dar um like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para você sempre que for possível receber as principais informações do maior clube do Brasil, o Coringão. Valeu? A gente encerra a nossa edição do nosso vídeo por aqui. Daqui a pouco tem um vídeo mais tarde. E até o próximo vídeo. Fui.